Agora eu quero falar um pouquinho de Congresso Nacional, porque nós discutimos muito a possibilidade de ampliação no número de cadeiras do Congresso Nacional, uma tese defendida pela Câmara e pelo Senado. E para explicar essa ampliação, que gerou bastante críticas, obviamente, o presidente da Câmara, a Câmara falou que há já um orçamento que poderia ser repartido para que não haja custos a mais pelo maior número de cadeiras e de todas as cadeiras que acompanham também por causa de assessores, equipes, etc. Mas aí a gente se pergunta, e as emendas parlamentares? Elas continuariam também do mesmo tamanho, com mais deputados ocupando espaços ali? Vamos falar com o André Anelli, que vai trazer um pouco dessa camada para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, o que o Congresso Nacional ainda não explicou é como vai ficar a divisão das emendas parlamentares com esse aumento de deputados de 513 atualmente para 531. Aumento de 18 parlamentares, aumento esse que já foi aprovado no mês de maio na Câmara e que vai ser votado aqui no Senado com grande expectativa de que haja a aprovação, uma vez que existe uma pressão por parte dos deputados, junto não só ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que coloque em votação essa medida, e a promessa é que ela seja colocada em votação já nessa quarta-feira, mas também a pressão para que ela seja aprovada. Atualmente, as emendas correspondem a 2% da receita corrente líquida aqui no Brasil. E esse percentual é dividido entre 3/4 para os deputados, seria 1,5% aproximadamente, então, para os deputados em relação à receita corrente líquida, e os outros cerca de 0,5% ficariam para os senadores. Então, tomando como base o volume de emendas desse ano, que é de 59 bilhões de reais, sendo 25 bilhões de reais de emendas individuais, cada deputado teve, em média, direito a 37 milhões de reais. Só que aí fica a dúvida, se aumentarem os deputados, esses 18, então, como já foi aprovado na Câmara dos Deputados, duas alternativas seriam adotadas e a Câmara não explicou ainda qual delas deve acabar escolhendo. A primeira seria justamente fazer uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, no sentido de aumentar esse percentual de 2% da receita corrente líquida do orçamento destinado aos parlamentares por meio de emendas, ou então fazer a divisão desse bolo, fazer com que cada fatia desse bolo fique menor para os deputados. Essa alternativa é a menos provável. Então, o Congresso Nacional ainda não se manifestou em relação ao pagamento dessas emendas e se manifestou em relação apenas ao aumento de gastos com o custeio, com pagamento de salários, com verbas indenizatórias, enfim, tudo aquilo que os parlamentares têm direito e que, de acordo com o projeto que aprovou o aumento de deputados, esse aumento, esses 18 novos parlamentares lá na Câmara vão custar por ano ao Congresso Nacional 65 milhões de reais. Mas o Congresso tem dito que não há nenhum tipo de aumento de despesa, esse é o discurso que predomina lá na Câmara dos Deputados, porque já existe, de acordo com a Câmara, uma própria previsão orçamentária no sentido de fazer com que sejam aumentados os deputados. Fato é que o Congresso Nacional, o Senado especificamente, corre contra o tempo para analisar essa medida. Ela deve ser analisada até o dia 30 de junho, ao prazo final estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para que haja uma reacomodação ou uma redistribuição do número de deputados a partir do número da população de cada estado, e o Senado deve acabar fazendo essa votação para evitar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, caso não haja a decisão aqui do Legislativo, tome a decisão de redistribuir sem necessariamente aumentar o número de parlamentares. Mas a forma como as emendas serão divididas ainda é um mistério, Evandro. Obrigado, André Anelli. Excelente. Ótimo trabalho para você em Brasília. José Maria Trindade, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que essa matéria deve entrar na pauta desta quarta-feira por um pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas a gente já viu várias manifestações de senadores da oposição e também da situação de que esse não é um projeto muito bem-vindo por causa da possibilidade de aumento de gastos no momento em que se fala de corte de gastos e também que muitos do Congresso cobram o governo federal por isso. Qual é o humor do Senado para receber essa história, hein, seu Zé?
É de má vontade, mas a tendência é de aprovação. Primeiro que não mexe na representação do Senado. O Senado continua 3 senadores para cada estado. Então, estado como Rondônia, Roraima, Amapá, que tem ali 700, 800 mil habitantes, tem 3 senadores, assim como São Paulo, né? Então, isso não muda. Agora, é uma vergonha, é uma falta de seriedade aumentar o número de deputados, que já é alto demais, 513. É alto assim porque o Constituinte quis inflar ali as representações de Norte e Nordeste contra Sul e Sudeste. Colocaram um limite no número de deputados, e São Paulo atinge os 70 deputados, é o limite máximo, né? E aumentaram os deputados para os estados menores. Então, um estado que tem 700 mil habitantes tem 8 deputados e 3 senadores, quer dizer, fica desproporcional. Então, a Câmara não é proporcional à representatividade do Brasil. Se a Câmara representa o povo, né, a maioria do povo está desequilibrada, e vai desequilibrar mais ainda. Qual é a história? A Câmara tinha que reduzir o número de deputados nos estados onde a população ficou reduzida. Isso é muito óbvio, é muito lógico. E mais, os atuais deputados não perderiam um mandato, isso é para o futuro, para os próximos, né? E o incrível é o presidente da Câmara falando, não, isso não vai aumentar. Como? Que mágica é essa? Que mágica? Chegam mais 18 deputados e não aumenta a despesa. Não aumenta a despesa porque cabe no orçamento nesse ano, mas o orçamento do ano que vem será muito maior, né? E eu não gosto de esquecer que a Câmara e Senado têm um orçamento de 15 bilhões de reais. Exatamente, Zé Maria Trindade, é sempre muito bom você nos lembrar disso. Eu acredito que o presidente da Câmara esteja usando a lógica do bota mais água nesse feijão. A questão é que, nesse caso, é igual um lar, né? Se você tem mais pessoas ali usufruindo, se alimentando e etc., você precisa de uma renda maior. Seria impossível pensar que essa lógica também não funcionaria na Câmara dos Deputados, onde todos já têm gastos exorbitantes e fazem questão de mantê-los. Alangani. Pois é, teve algum episódio desde 2015, Evandro, que a gente viu diminuição de emendas ou corte de despesas, de PEC que iria favorecer o Congresso Nacional? Nenhum. Pelo contrário, só houve crescimento. O orçamento passou a ser impositivo nas emendas individuais, depois nas emendas de bancada. Talvez, aí o Zé pode dizer melhor do que eu, nas emendas de comissão vão querer também a imposição. Aí PEC Kamikaze em 2022, né, que abriu a torneira para o Congresso. Aí a PEC de transição, quase 200 bilhões de reais, abriu a torneira novamente. Então, por que agora seria diferente? Não há nenhum motivo. Fala, Segré. Quando você mencionou sobre a impossibilidade de manter a despesa quando você aumenta o número de pessoas, aplica a mesma lógica que o governo não conseguiu explicar muito bem. Eram 22 ministérios, passaram para 38, mas o gasto teoricamente não aumentou. Me conta como essa mágica é feita. Aí, e agora se dá uma circunstância. Foi divulgado agora, tem deputados que estão utilizando recurso público para pagar com o recurso do contribuinte dos maquiadores. Isso tem que ser observado. Isso não é permitido. Não pode ser permitido que alguns benefícios pessoais sejam pagos pelo contribuinte. Cadê os próprios deputados pedindo alguma explicação? Estou me referindo a Erika Hilton, que é igualdade social para baixo, né? Para cima não, vamos ver o Beyoncé aí em Paris. Sim, essas informações foram divulgadas numa reportagem do portal Metrópolis, né? Exatamente, sempre mencionando, obviamente, a fonte, perfeito assim. Mas essas emendas não podem ser aumentadas, teria que ser diminuída. Nós falamos, a emenda não serve para nada que não seja para uma perpetuidade do deputado senador que vai repartir dinheiro na sua base eleitoral, contrapondo um abuso de fato econômico perante qualquer outro candidato que não tem essa parva de dinheiro para poder repartir. Mas o governo, o Congresso, o governo, o Judiciário, todo mundo pensando em aumentar a despesa, né? E agora teve uma determinação do ministro Toffoli para que sejam suspendidas as questões vinculadas com o INSS para que isso não gere um aumento do gasto do INSS que possa permitir ou sugerir
um resultado fiscal diferente. E para isso vai pedir um crédito extraordinário. Ou seja, mantemos a mágica nas contas, mas endividamos mais o Brasil. E vai tudo isso. Algum dia a conta vai chegar. Arremate, Piperno. Olha, o pior e mais fundamentalista congresso da história do Brasil, ele nunca me surpreende. Nesse final de semana, eu vi estarrecido tal aquela imagem do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, né? Partido aí de viés conservador, com muitos religiosos, entornando uma garrafa de uísque numa festa. Um vexame. Ele deveria pedir desculpas para o país, porque o alcoolismo é um problema sério. Isso é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha, presidente. O senhor pisou na bola. Agora, também é necessário dizer, presidente Hugo Mota, que a atual legislatura, nos últimos tempos, então, aumentou o gastos com o apetite por emendas, cada vez maior, derrubou na semana passada o veto do presidente da República contra o aumento do fundo partidário, ou seja, os partidos vão morder muito mais dinheiro. Agora vai ampliar o número de deputados, obviamente vai gastar muito mais, até porque eu duvido que eles peguem a mesma pizza das emendas e repartam isso por mais bocas. É claro que eles vão querer colocar mais fermento nessa pizza para ela ficar ainda maior. Consequentemente, o gasto vai ser muito mais exorbitante do que existe hoje. Então, e sem contar que tramita aí essa estapafúrdia reforma política que, inclusive, vai aumentar os mandatos de todo mundo, né? Até mesmo de deputados que passarão, então, a usufruir de um ano a mais. Então, eu quero saber o seguinte: como é que vocês depois vão para as tribunas, a turma aí, por exemplo, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior das frentes, com mais ou menos 70% da Câmara, a Frente Parlamentar Evangélica, que tem aproximadamente metade da Câmara, vai lá de dedo e dizer: o governo tem que cortar gastos, né? A máquina pública tem que ser enxugada, estamos gastando muito. Ué, vocês são os primeiros, acabei de citar aqui um monte de gastos a mais. Como é que vocês vão cobrar de alguém corte de gastos? É uma grande hipocrisia.